Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos começando esse podcast, graças a Deus, queremos agradecer você que tem nos acompanhado. Desde já a gente pede para que você continue apoiando esse projeto, curtindo, dando like, compartilhando, que quando você faz isso aí, o YouTube entrega o nosso conteúdo para outras pessoas, ok? Hoje a gente está tendo a honra de receber aqui a nossa irmã Maressa. Que prazer, Maressa, muito obrigado por ter aceitado esse convite, Deus abençoe, prazer te receber aqui. Prazer todo meu, graças a Deus, estamos aí mais uma vez aqui com a Igreja de Lorena. Quero agradecer ao pastor Moraes pela indicação, a irmã Esther, a Bruna, toda a família, ao Pablo também, toda a sua equipe que está aqui por trás no programa. Não é somente o programa, né? São os bastidores também, todos nós aqui fazendo aqui o melhor para a glória de Deus. Eu quero agradecer o convite e o carinho que vocês têm comigo aqui. Amém, amém. Hoje a gente separou um tema que foi bem intrigante, né? Que você disse que até encaixou com você. Eu não sabia, acredito que foi inspirado por Deus e hoje a gente está com um tema que vai mexer muito com a gente pelo jeito aqui. Exatamente. Nas perdas que eu ganho. Maressa, e aí? Que perdas são e o que eu ganho? Eu diria, Pablo, que existem vários tipos de perda, né? E eu posso dizer que nem todas as perdas são para ganho, né? E eu gostaria, até pensando no tema que foi proposto para mim, tem coisas que nós nunca vamos conseguir substituir, né? E principalmente quando nós estamos falando de pessoas. Nós acabamos de sair de uma pandemia onde muitas pessoas, inclusive irmãos em Cristo, pessoas próximas de nós, faleceram. E então, como a gente dizer para uma mãe, né, que perdeu um filho, né, alguém que perdeu um amigo, que aquela pessoa vai ser reposta, né, que ela ganhou alguma coisa? E é claro que nós temos outros tipos de ganho, né? Outros tipos de perda, aliás, né? E eu tenho um tema que, quando eu estava pensando no que falar, no que trazer nesse podcast, o Senhor colocou no meu coração, que se encontra no livro de Jó, no seu capítulo 1 e no seu versículo 21, que diz assim: "Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Quando a gente olha para Jó, a gente vê um homem que ele era... Pensa num homem rico, né? A gente está falando de riqueza. Pensa num homem que tinha 7.000 ovelhas, ele tinha 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. A Bíblia fala que ele tinha 10 filhos. E não era somente a história de Jó, porque quando a gente fala de uma pessoa, quando a gente fala de um personagem da Bíblia, de alguém da Bíblia, a gente se esquece que aquela pessoa, ela vive numa sociedade, ela tem outras pessoas ao redor dela. Então, quando o diabo, Satanás, foi até diante de Deus falar, acusar Jó, ele adora o Senhor mesmo. Olha quantas coisas o Senhor colocou na vida dele. E do dia para a noite, Pablo, ele perdeu tudo. Ele perdeu os filhos, ele perdeu toda a riqueza, ele perdeu toda a sua fortuna. Imagina quantas pessoas perderam juntamente com Jó. Perderam seus empregos, né? Perderam ali o sustento da sua família, né? Então existem muitas pessoas envolvidas na história de Jó, né? Uma mãe que perde os seus 10 filhos, né? E uma das coisas que a gente sempre lembra, né, na história de Jó, a gente acusa muito a esposa dele. A esposa dele chega, né, depois que Deus... o Satanás volta lá, toca na saúde dele, tira a saúde de Jó e fala: aquela mulher estava maluca. Mas vamos abrir um pouquinho a nossa mente, vamos pegar essas pessoas e humanizá-las, porque elas são pessoas como nós, né? A gente às vezes olha para alguma pessoa da Bíblia e a gente fala assim: aquela pessoa agiu errado. Mas se ponha no lugar dela. A Bíblia, ela é linda, né? Ela é a palavra de Deus porque ela conta histórias de pessoas e pessoas reais. Não são histórias fictícias, não são histórias de Superman, de supermulheres, né? São pessoas que falharam, são pessoas que também tinham os mesmos sentimentos que nós temos: medo, ansiedade, tristeza, pessoas que ficam bravas, pessoas que ficavam irritadas, né? Então pensa num homem que perdeu tudo do dia para a noite. A gente está acostumado com rotina. Você tem a sua rotina, os irmãos têm cada um a sua rotina. Amanhã a gente sabe que tem que acordar cedo, que a gente tem que trabalhar, a gente sabe que a esposa tem que cozinhar, tem um filho que tem que levar para a escola, tem uma rotina a ser seguida. Jó também tinha ali a sua rotina, ele tinha os seus filhos. A Bíblia mesmo conta que os seus filhos eram muito amigos um dos outros, eles estavam sempre na casa de um de outro, então era um homem de negócios que tinha que cuidar. E do dia para a noite, ele perdeu tudo. E quando se perde tudo, as pessoas acreditam assim: a gente tem Deus, sempre a gente vai ter Deus. Só que não pense no lado humano de nós, seres humanos. As pessoas têm um grande defeito de olhar e achar que
o fato do sofrimento não pode ser a mão de Deus que permitiu isso tudo acontecer também, né? Exatamente. A gente tem uma tendência muito feia, né? A gente tem uma visão muito estranha de olhar e achar que Deus só está com a gente quando a bênção está nos cercando. Exatamente. Então, quando a gente olha para essa mulher, a gente entende o coração dela, né? Exatamente. Ela não... Como chegar numa mulher que perdeu seus 10 filhos? Ela não segurou a mão no caixão de um só caixão. Foram 10 caixões. Exatamente. Ela perdeu tudo. E quando uma pessoa... E quando eu tô falando aqui agora de perda de pessoas, se vai... E eu posso falar isso... pelo meu próprio testemunho, meu esposo faleceu, a pessoa não vai sozinha. A pessoa leva com ela os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. Do dia para a noite, a vida que você conhecia não existe mais. E foi exatamente o que acontece com o Jó. Jó, ele perde tudo. Né? Ele perde os seus bens materiais, que os bens, eles podem ser recolocados, podem, mas os seus filhos não. E ele perde ali, inclusive, o apoio da sua esposa, porque a esposa não consegue conceber, que naquele tempo, naquela visão, como que pode um Deus, né, que ama, um Deus que é soberano, um Deus que fala que nos ama, permitir que tanto sofrimento nos aconteça. E aí eu me recordo também quando lá em João 11 a gente tem ali a história de Lázaro, de Marta, né? Quantas vezes nos púlpitos da nossa igreja a gente vê pessoas criticando ali Marta por estar brava com Jesus, mas vamos humanizar também ali a história, né? Vamos colocar ali em pratos limpos. Você tem um amigo, o seu amigo é Jesus, né? A Bíblia fala que Jesus era amigo daquela família, e Jesus amava aquela família. Aí Marta e Maria mandam avisar, olha, Jesus, o senhor está andando por aí, mas olha, manda avisar que Lázaro está enfermo. O que se espera de alguém que ama é que ele vai deixar tudo e vai socorrer. Exatamente. Aí vem Jesus, nem aparece. Aí é como se eu estou aqui parafraseando, colocando com o meu pensamento, né? Manda avisar Jesus que Lázaro está pior. Jesus não aparece. Aí vem Lázaro e morre. Jesus não aparece nem no funeral. Jesus era um amigo. Imagina, você tem um amigo que você é o seu melhor amigo, você tem uma intimidade muito grande, ele está doente, você não faz uma visita, ele morre, você não aparece no funeral. Quando Jesus chega diante de Marta e Maria, você acha que porque ela estava como? Ela queria fuzilar Jesus, desculpa a expressão, mas ela estava muito brava. E aí as pessoas falam assim, mas por que ela estava brava? Era Jesus. Mas pensa na pessoa que está sofrendo, pensa numa pessoa que está ali sendo tirado dela o seu porto seguro, porque Lázaro era o homem da família, era o homem da casa. Então as suas irmãs agora se viram desamparadas e Jesus nem apareceu no funeral, e Jesus aparece 4 dias depois. Aí quando Maria, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Aí Jesus fala para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Mas até então ela só conseguia pensar na dor que ela estava sentindo, não é verdade? Então, quando você trouxe esse tema, eu quero que os ouvintes, as pessoas que estão nos escutando, que elas entendam, tenham empatia por aquele que está sofrendo. Né? Porque só quem sofre sabe o que está passando. E a gente não tem como dimensionar a dor do outro. Eu sei como é a minha dor, mas eu não sei a dor do outro que perdeu, do sentimento, dos planos, dos projetos, da vida, da rotina que aquela pessoa tinha, não é verdade? E a gente tem que entender que a Bíblia fala, por exemplo, que Jesus realizou 35 milagres. Isso é o que a Bíblia nos conta. O próprio João, o evangelista, ele fala que Jesus realizou muito mais do que isso. E se fossem contar todos os milagres, não caberiam em livros e mais livros toda a trajetória de Jesus. Muitas pessoas não foram curadas por Jesus por falta de fé. A gente sabe disso, muitas pessoas não acreditavam. E às vezes a gente fica até meio impactado como as pessoas viram Jesus fazendo milagres e conseguem não ter fé em Jesus. Mas muitas pessoas com seus corações endurecidos não tiveram fé em Jesus. Esse é um ponto. Mas outras pessoas, Jesus também não quis curar. E ao não querer, que é muito difícil a gente entender. Quando, Mateus capítulo 8, Jesus está descendo do monte, vem um leproso diante dele. E aí ele fala para Jesus, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. O homem mais inteligente da Bíblia. Ele não pergunta se Jesus pode. Ele pergunta se Jesus quer. Sim. E Jesus poderia ter dito que não. Jesus poderia ter dito para ele, não quero. Jesus quis. Glória a Deus. Mas aí o que você me diz? Jesus quis. Pedro estava na prisão. Não é isso? A Bíblia fala que foi um anjo lá e abriu as portas para Pedro. Não é verdade? Paulo e Silas estavam na prisão. Sim ou não? Sim, estavam lá louvando ao Senhor à meia-noite.
E aí diz que houve um terremoto, a Bíblia fala, nos conta que as portas se abriram. E João Batista? João Batista também estava na prisão. Quem era João Batista? João Batista era aquele que batizou Jesus. Aquele que a Bíblia inteira sabe, todos os cristãos sabem que foi aquele que batizou Jesus, que viu o Espírito Santo descer em forma corpórea diante de Jesus e o céu se abrindo e Deus falando, este é o meu filho amado em quem me compraz. João Batista estava dentro de um cárcere. E aí a própria Bíblia fala que Jesus, testemunhando João Batista, fala que nascido de mulher não tem um maior que João Batista. Cadê o terremoto para João Batista? Cadê o anjo para abrir as prisões de João Batista? Não foi anjo nenhum lá. João Batista morreu decapitado. Por quê? Por que Deus livrou Pedro? Por que Deus livrou Paulo e Silas? E por que Deus não abriu a prisão de João Batista? São perguntas que a gente muitas vezes não tem resposta, né, Larissa? Não tem resposta. Porque a gente vê acontecendo com um, vê acontecendo com o outro. E quando acontece com a gente e a provisão não chega e o milagre não acontece... Exatamente. A gente sente, o lado humano sente, pesa. Exatamente. E o que nós, como cristãos, devemos entender é que Deus ele é soberano. Ele tem a vontade dele. E para tudo tem um tempo. O Eclesiastes vai falar sobre isso. O homem mais sábio da Bíblia, claro, tirando Jesus que veio nessa terra, foi Salomão. E ele fala que há um tempo determinado para todas as coisas. E quando a gente estava falando de perdas que eu ganho, até conversando com você pelo WhatsApp, né? O que falar para uma mãe, né, que acontece, né, perdeu o seu bebezinho? O que falar para uma mãe que acabou de perder o seu filho? Muitas vezes a gente fala, né, o Espírito Santo vai te consolar, o Espírito Santo vai te confortar, mas às vezes ela já está cansada de ouvir isso, né? São as mesmas palavras, A gente sabe que Jesus consola, que Ele conforta, realmente, de fato. Mas às vezes não é aquilo que a gente quer ouvir, a gente quer viver um milagre que a gente prega, que a gente fala, que a gente diz que Deus faz, mas quando não acontece com a gente tem pessoas que se frustram, tem pessoas que se machucam e até abandonam o evangelho por causa disso. Mas esse é ser humano. E é por isso que eu queria tratar desse assunto aqui, né? Pensando nas pessoas que estão nos ouvindo, que tiveram suas perdas, né? E tiveram perdas nas suas famílias, tiveram perdas materiais. É que faz parte da vida perder. Nós não estamos acostumados. Principalmente, eu quero levar para essa... Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perder, mas trazendo, inclusive, essa parte da morte. Ninguém gosta. Nós, seres humanos, não fomos criados para morrer. Sim. A morte entrou na humanidade por causa do pecado. Exatamente. Então, a gente ainda se assusta quando as pessoas falecem. A gente não consegue entender, conviver com a morte. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo que ficar bravo tá tudo bem. Ficar bravo, ficar nervoso, ficar triste é normal, é humano. E Deus, Ele nos entende. Ele entende essa nossa parte. Quando a gente pega, eu vou voltar aqui um pouquinho falando de Jó, da esposa de Jó, que ela fica brava, ela chega diante de Jó e fala: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. A gente sabe de toda a trajetória que Jó aconteceu, que tem os amigos, né? Depois eu quero até falar um pouquinho sobre essas partes, mas vamos falar um pouquinho da esposa dele. Quando Deus devolveu tudo em dobro para Jó, a mulher era a mesma. Por que Deus não trocou a mulher? Deus não cerrou a fonte. Por que Deus não fez isso? Deus falou assim: você mandou Jó me amaldiçoar, eu vou trocar você. Não! Sabe por quê? Porque Deus entende que ela era humana e ela estava sofrendo. A Bíblia fala em Salmo 103, Ele sabe da nossa estrutura, Ele lembra que nós somos apenas pó, entendeu? E tem um momento que a carga ela é tão grande que dá vontade de você jogar tudo pro alto, é normal. E eu vou falar, quando o meu esposo faleceu, Pablo, me permita dizer isso aqui, eu sempre ministrei nas igrejas. Eu falava: como que o Senhor fez isso comigo? Eu sou uma serva do Senhor, estou sempre na igreja, estou trabalhando. Era inconcebível pensar, porque até uma vez eu ouvi a Eixla falando, e eu reitero as palavras dela, eu tinha uma vida de vitória, eu estava acostumada a ter vitória, até um dia que eu me senti totalmente derrotada, até um dia que eu perdi a guerra. Eu perdi uma guerra, meu esposo faleceu. E eu estava no meu sofá, na minha casa, sozinha, estava eu e Deus. E eu falei para Deus: Deus, estou acabando, não quero mais. Não tenho força. As pessoas me ligavam: Marissa, você pode vir aqui ministrar? Você pode ir? Ele morreu do quê, Marissa? Ele morreu de Covid. Na época da crise mesmo, que imperou. Foi no ano de 2021, já tinha passado aquele boom.
né? E ele faleceu em julho de 2021, ele ficou 40 dias internado. Então, foi um processo de muita oração, de muito mas pedido. Mas ele era bem de saúde? Tinha algum problema? Muito bem. E para você ter uma ideia do que eu quis dizer de planos, naquele ano nós estávamos planejando ter nosso filho. Então, a gente tinha feito uma bateria de exames, ele estava tudo bem, eu estava tudo bem, e a gente estava, assim, tudo feliz, porque a gente já estava pensando em aumentar a casa, enxoval, tudo isso, e Deus recolheu. Então você percebe que quando Deus recolhe a pessoa, ele não foi embora sozinho. Ele foi embora com o meu sonho de ser mãe. Ele foi embora com o meu sonho de aumentar minha casa. Ele foi embora e deixou um vendaval na minha vida. Né? Um vazio, sem planos, sem ideal, um futuro, um ideal, uma coisa para prosseguir. Então eu sentado no meu sofá, eu falei para Deus, não quero mais. Vou largar tudo. E aí você pensa que Deus vai dizer, tadinha da Maressa, vamos lá, vou cuidar da Maressa. Jó também pensou, né? Ele fala assim para Deus, eu queria ter um advogado para chegar diante de Deus e falar, Deus, eu sou justo. Aí Deus vira e fala assim para ele, já que você é Deus, porque Jó estava se achando ali, vem cá, vamos conversar comigo. Aí a Bíblia vai falar que Deus vem no redemoinho. Enche de questionamentos a Jó. Não, mas aí Deus vem no redemoinho, como diz um pastor, você acha que Deus vai tratar com carinho de Jó? Deus vem no redemoinho jogando mais areia na ferida. E fala para ele, já que você está querendo ser alguma coisa, me responde, onde você estava? Quando eu criei todas as coisas. Glória a Jesus. Quando eu coloquei limite nas coisas. E eu sentada no meu sofá e eu falei para Deus, eu vou desistir. Aí o Espírito Santo falou, naquele momento comigo, uma experiência pessoal minha. O Espírito Santo falou assim, então você vai desistir. Então, e antes do Júnior falecer, eu ministrei 3 vezes. E eu ministrei a mesma pregação. Deus pode dizer não. O tema da mensagem era Deus tem a prerrogativa de nos dizer não. A última mensagem que o Júnior, meu esposo, escutou foi eu ministrando essa palavra. E hoje eu entendo, naquele tempo eu não tinha percebido que aquela mensagem era para mim. Era Deus falando ao meu coração e eu não tinha percebido. Porque naquele dia no sofá o Espírito Santo falou assim, você prega que Deus pode dizer não, mas quando não é para você, você desiste? E o Espírito Santo falou no meu coração, se você estiver desistindo agora, eu estou dizendo que a sua vida inteira foi uma fraude. E eu falei para o Espírito Santo, a minha vida não é uma fraude porque eu continuo acreditando. Só que o Senhor levou. Agora o Senhor precisa curar. O Senhor precisa me dar uma ajuda. E não tem, vamos dizer assim, as pessoas às vezes têm vergonha de pedir ajuda. De dizer que está sufocando, que está triste, que está afundando. Né? E as pessoas, eu penso assim que é mais vergonhoso você morrer por ter vergonha de pedir ajuda do que você propriamente morrer. Então peça ajuda se você está precisando. Se você está num mar de tristeza, um mar de solidão, num mar de ansiedade, de depressão, peça ajuda. Tem um hino que a gente canta muito, que eu gosto muito, que é aquele orando joga ao que se afoga. Orando joga ao que se afoga, o salva-vidas sem demorar, antes que desapareça nas profundezas do mar. Então, se você pode, peça ajuda, peça para alguém te socorrer. Por que você tem que se afundar? Porque se eu ficar com essas crises internas guardadas dentro de mim, a tendência é a depressão me tomar, né? Então, a tendência é o desespero, é o medo, é essa insegurança, me afogar e eu falar agora, já era. Exatamente. E muitas pessoas estão assim, porque não tem coragem de levantar a mão e falar, preciso de ajuda. E eu sempre falo isso, e eu falo de coração aberto, eu precisei de ajuda profissional. E todas as vezes eu estava orando na minha casa, eu falava para Deus, o Senhor precisa fazer alguma coisa. Porque a dor, ela é tanta que ela chega a ser física. Você tem uma dor física dentro de você. E você não tem força. Você não consegue. E parece que está dando tudo errado. Que você não tem... Você fica sem perspectiva do futuro também. Né? Você perdeu uma pessoa. Você perdeu aquilo que você mais amava. Né? Você perdeu um filho. Você perdeu um ente querido. Então você realmente fica fora do eixo. Fica fora de órbita. E aí você tem que falar para Deus. Eu falava para o Espírito Santo, pelo amor de Deus... Tenha misericórdia, me ajuda. Eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais isso. E quando
quando fez, e eu lembro disso, que depois de muito tempo, o Senhor não falava comigo. O Senhor não falava nada comigo. O Senhor não falava no sentido assim, claro, fui chamada para ministrar, porque a partir daquele momento eu falei para Deus que eu ia voltar a ministrar, podia me chamar, que eu voltaria. Continuou ministrando. Continuei ministrando e a Deus mensagem do não? Nunca falou comigo. Ele nunca chegou em mim e sempre Deus me dava outras mensagens, palavras, mas nada pessoal para mim. Sim. E aí teve um dia 5 de outubro. Hoje é dia 5 de outubro. Mistério. 5 de outubro de 2022, ano passado. Hoje, há um ano atrás, eu fui convidada para ministrar num culto de irmãs. E o tema do culto era cura. E eu estava me preparando no dia 4 de outubro para ministrar. Eu dobrei meu joelho e estava falando com Deus. Senhor, estou preparando a tua palavra para ministrar sobre cura amanhã. E vou pregar sobre cura. Mas e eu, Deus? Eu estou carregando um fardo e eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse fardo que está dentro do meu coração. Eu estou sofrendo, Deus. É sofrer. É você estar com uma angústia no coração, uma angústia no peito que não vai embora. Você dorme com ela, você acorda com ela. As pessoas falam assim que o tempo cura. Não cura. Porque você sofre. E sofre mesmo, e você carrega aquela dor. Só que eu falei para Deus, eu preciso que isso saia de mim, porque está me consumindo. Eu choro toda hora, todo momento eu lembro, eu não consigo prosseguir, eu preciso seguir com a minha vida. E naquele dia eu ministrei naquele culto, né? E eu preguei sobre cura espiritual, sobre cura física, sobre cura da alma. E preguei, Deus foi maravilhoso, abençoou. E no final do culto o pastor colocou a igreja de pé e falou para mim, você ministrou sobre cura, mas eu vou colocar a igreja de pé, porque agora nós vamos orar por uma cura para você, porque é você que está precisando de cura. Naquele dia o pastor orou, me ungiu. E por Deus, naquele dia o fardo saiu. Sofro. Tenho saudade, mas o fardo eu não carrego mais. Eu acho que a grandeza do evangelho está nisso, né, Maressa? É a gente ministrar cura precisando de cura. E você saber que você serve um Deus que tem esse poder. A gente ministrar paz, poder de tantas curar. Inseguranças dentro da gente. Eu acho que ministério é isso. Exatamente. A grandeza do evangelho está nisso. Acho que Deus olha e vê a fidelidade quando a gente está precisando dessa cura e a gente é alvo de cura ou é um instrumento de cura para alguém. É difícil Deus não curar a gente. Exatamente. E eu quero trazer aqui à memória essa parte humana de nós, seres humanos. Nós somos humanos. Não queira carregar o fardo sozinho. Você não vai conseguir. A gente não consegue. A gente acha que eu vou superar, eu vou aguentar. Não vai. É por isso que a Bíblia fala o seguinte, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. No original desse texto, vai falar, rola sobre Yahvé, rola sobre o Senhor. Eu não entendi esse texto. Mas antigamente, nos tempos de Jesus, nos tempos antigos, não tinha carros como nós temos hoje, não tinha aviões. Então as pessoas tinham o camelo. O camelo era o carro deles. Então o que eles faziam? Quando o salmista está escrevendo esse texto, ele está falando daquilo que ele via, né? As pessoas escrevem a Bíblia, né? Os autores, muito claro, inspirados pelo Espírito Santo, mas daquilo que eles viviam. Então o salmista, ele via que toda vez que alguém ia empreender uma viagem, ele pegava o camelo deitava e ele rolava sobre o camelo as cargas. Então ele ia andar no deserto, o deserto era atravessado, mas quem levava a carga era o camelo. Então perceba, a pessoa ia atravessar um deserto, o camelo leva a carga, a pessoa ia andando. Jesus está dizendo, Deus está dizendo a mesma coisa, rola sobre mim as suas cargas, entrega o teu caminho. Uau. O Senhor está nos fazendo um convite. Ou seja, deixa comigo que eu carrego mais pesado. O Senhor está dizendo, coloque em mim as suas preocupações, as suas ansiedades, os seus medos, as suas aflições.
põe sobre mim. E é isso que a gente tem que aprender a fazer. Aprender a conversar com Deus como Ele é realmente Ele é. Ele é o nosso Pai, Ele é nosso amigo, Ele é nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a sombra do Altíssimo, mas eu preciso fazer alguma coisa. Qual é o meu papel? Sentar e vamos conversar, Jesus. Vem cá, eu preciso falar para o Senhor. Eu tô sentindo que eu tô ficando depressiva, eu tô sentindo que eu tô perdendo as minhas forças, eu não tenho mais coragem, eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais ânimo, eu não quero ver ninguém, eu não quero falar com ninguém. E aí, Deus? O Senhor quis levar, é uma prerrogativa do Senhor, o Senhor tem esse direito, aliás, é tudo dele, é vontade dele, a vontade do Senhor, ela é soberana, ela supera todas as nossas, eu quero, você não quer nada, desculpa a minha expressão, você só quer o que Deus permite, meu querido, porque a vontade de Deus, ela permanece sendo soberana, Deus quer levar, Deus vai levar. E aí o que acontece quando Deus nos diz não? Você pode falar para ele, Deus, agora o Senhor precisa me ajudar. E foi exatamente o que Deus fez isso. Deus fez isso com os personagens bíblicos. Vamos recapitular alguns aqui. Vamos pegar Moisés. Quando a gente lê lá em Números capítulo 11, Moisés, pensa num homem que tinha contato com Deus. Pensa num homem que falava com Deus. Números 12 vai falar, quando tem essa edição ali de Miriam e Arão, Deus vai falar assim, olha, quando eu quero falar com o povo, eu uso um profeta. Mas com Moisés é diferente. Eu falo com Moisés face a face. É ou não é? Quando Deus fala com Moisés lá na sarça, a sarça tá ardendo, não está se consumindo, Deus está falando com Moisés. Moisés conhecia Deus, Moisés ainda foi audacioso, falou que queria ver a glória de Deus. Deus disse, você não pode ver minha glória, meu filho, você morre. Mas eu vou tapar assim você, vou te cobrir com a minha mão e vou passar só para você sentir o gostinho. Só para você me ver de costas. Só para você me ver. Aí você pensa num homem que viu Deus enviando 10 pragas. Viu um Deus, fere a rocha, vai vir água. A rocha minou a água. É uma coisa inexplicável, é milagre de Deus. Pensa no homem que Deus usou para abrir o Mar Vermelho. Moisés tinha comunhão com Deus, era um homem que tinha contato com Deus. Mas em Números 11, ele está ali chateado, porque o povo começa a murmurar. O povo começa a ficar revoltado com Moisés, aí Moisés fica assim, Deus, e aí, como é que vai ser? Deus fala assim, dá comida para esse povo, que eles estavam reclamando do maná, que eles queriam comer carne, eles queriam voltar para o Egito, porque no Egito eles tinham legumes, e é verdade, a história nos conta que lá no Egito eles tinham legumes e cebolas à vontade. As pessoas acreditavam assim, beleza, a gente comia muito bem no Egito, mas se esqueciam que no Egito eles eram escravos. Eles estavam pensando na comida, mas estavam pensando na liberdade. Na verdade? E aí Moisés está super irritado, porque Deus moveu o céu e a terra para livrar o seu povo do Egito. Eles estão lá comendo do maná que Deus envia todo dia para eles comerem. Não, mas eles querem carne. Aí Deus fala para ele, dá carne para esse povo. Aí Moisés fica revoltado com Deus. Deus, são 600 mil homens. Na verdade, 600 mil homens contando os de 20 para cima. Porque a história vai nos dizer que tinham mais ou menos 3 milhões de pessoas. Aí Moisés fala assim, o que o senhor quer que eu faça? Estou usando as minhas palavras. O senhor quer que eu mate todo o gado de Israel? Que eu mate todos os peixinhos do mar para dar comida para esse povo? Deus responde para ele, Moisés, você está pensando que você é o quê? Quem que está pensando? Você está encurtando a minha mão? Você está achando que o milagre é por você? Quem faz milagre aqui sou eu. Glória a Deus. Aí a Bíblia vai dizer, Isaías vai falar, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer ele escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Aí você vê um homem como Moisés, que conversava com Deus, que tinha comunhão com Deus, no momento de fraqueza. Naquele momento, Moisés estava mostrando a sua fragilidade humana. Então, ser frágil, sentir dor, sentir medo, sentir tristeza, faz parte, inclusive, da vida do cristão. O cristão tem momentos bons, e eu acredito que sejam mais do que os momentos difíceis. Mas Deus sempre vai dizer para nós um não. E o que acontece quando Deus diz não? Deus diz não para Davi. Davi, Deus, eu quero construir o templo. Não vai. Mas Deus, eu quero, não vai. Eu não estou permitindo que você construa o templo. Paulo, um grande pregador da palavra, um homem que viajou, que fez, aconteceu, tinha um espinho na carne. Deus, tira o espinho da minha carne. Não vou tirar, vai ficar aí. Deus, mas dói, mas vai ficar. E quando Deus diz não para nós, Pablo, o que a gente faz? O primeiro homem da Bíblia começou com um não, não comerás do fruto. E o que acontece quando Deus nos diz não? A graça sustenta. E o que eu acho lindo, voltando na história de Jó, é que, sim, Jó perdeu tudo.
Jó perdeu os seus filhos, perdeu sua fortuna, teve os seus amigos, que não é o tema aqui para a gente propor, mas o que eu acho lindo é como Jó encerra a sua palavra. Ele vai dizer o seguinte: antes, Deus, eu te conhecia de ouvir, mas agora te vejo nos meus olhos. Então perceba que a dor também nos aproxima de Deus. A dor é pedagógica. E a dor ensina a gente a ser humilde. E a gente reconhece, eu não sou nada. Porque a gente não tem, a gente pensa que tem o controle na nossa mão. E aí é nesse momento que você fala assim: eu perdi. Porque eu nunca tive o controle na minha mão. O controle sempre esteve na mão de Deus. E quando Deus nos diz não, tenha certeza que vai doer, o processo é doloroso, mas a graça sustenta. Porque em nenhum momento, eu te convido você que está me ouvindo, você que está escutando, vendo esse podcast, faça uma reflexão na sua casa, faça uma reflexão, vocês que estão aqui, olhe para a sua vida para trás. Não sei quantos anos vocês têm aqui, mas olhe para trás, dá uma olhadinha. Teve muitos momentos difíceis na vida de vocês. Teve ou não teve? Teve muitos momentos. E teve momentos que vocês pensaram, como eu pensei: Deus me abandonou. Sim, Deus não liga mais para mim. Sim ou não? Vai ter momentos que... A dificuldade maior da gente é de lidar com o silêncio, com os nãos, enquanto a crise impera dentro da gente. E aí, você recebeu um não de Deus. Perdeu uma batalha. Aí eu te convido para você refletir. Em qual dia deles Deus não estava lá? Eu olho para a minha vida, sofro, tenho os meus momentos, dias difíceis. Em todos eles eu vejo como Deus me sustentou. Porque se eu estou aqui conversando com vocês, foi só a misericórdia de Deus. Foi só a graça de Deus. É por isso que Josué ele fala: até aqui nos ajudou o Senhor. Porque na hora que ele faz uma reflexão, como pode? Deus tirou o povo do Egito, deu maná, deu sustento, deu vestido, deu calçado, eles ficaram 40 anos no deserto, nos deu a terra prometida. Ele olha: só pode ter sido Deus, só pode ter sido Deus. Se você sobreviveu e você vai sobreviver em nome do Senhor Jesus, é porque Deus tem a sua mão ainda sustentando, né? E colocando a palma na mão. Eu sempre falo, às vezes as pessoas falam assim: Deus está me provando para ver até onde eu aguento. Deus não precisa te provar para ver onde você vai. Deus não precisa disso, porque Deus sabe o seu limite. Deus sabe quanto você aguenta. Então por que Deus te prova? Para que você saiba que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quando Paulo escreve isso, a gente gosta desse versículo, mas esquece do contexto. Ele fala: eu sei ter fartura, sei também ter necessidade. Ele está dizendo: eu aprendi a contentar-me. O que é contentamento? No original grego fala que aquilo que acontece no exterior não tem poder de mudar o que está no interior. Paulo está dizendo: não tem nada que aconteça por fora que atinja quem eu sou por dentro. E ele converte isso no versículo, nos maiores versículos da Bíblia, um dos mais bonitos: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele aprendeu que, estando tudo bem ou estando tudo mal, Deus continua sendo Deus. O mundo pode estar virando de ponta cabeça. As crises podem vir, as perdas podem acontecer, mas eu continuo confiando naquele que me chamou para esta obra. Continua confiando. Então, nas perdas que eu ganho, nem todas as perdas Deus vai te devolver, como aconteceu com Jó, em dobro. Nem tudo vai ser dessa forma. Porque tem coisas que são insubstituíveis na nossa vida. E pessoas são insubstituíveis na nossa vida. Mas você ganha a companhia, a misericórdia, a graça e o sustento de Deus. Porque o silêncio de Deus nunca foi a ausência dele também, né, Marisa? Não. Eu acho que isso que muita gente não entende, né? O fato de Deus estar em silêncio e dele não falar nada, né? Que as pessoas confundem: Deus não está mais comigo, me esqueceu, me abandonou. Tem pessoas que usam até uma ilustração, né, de um professor no meio de uma prova que fica em silêncio até que ele conclua essa prova e entregue o resultado. E Deus, ele é tremendo, porque ele age de forma, às vezes, que nós não conseguimos entender. A gente, às vezes, não entende Deus. E a gente não vai nunca entender Deus, porque a Bíblia vai dizer que ele é insondável. Quem conhece a mente desse Deus? Mas o que Deus faz hoje, a gente não entende agora, isso é bíblico. Mas vai chegar um momento que a gente vai entender. E talvez a gente nunca entenda. Talvez a gente... Por que eu perdi? Não sei. Deus sabe.
E a gente sempre tem que lembrar. Jó, eu comecei lendo esse versículo, ele fala: "Nu saí do ventre da minha mãe e não voltarei para lá." Jó, ele faz uma reflexão. Quando eu vim para esse mundo, eu vim sem nada. Quando eu voltar, quando eu morrer, eu vou embora sem nada. Então, se eu vim sem nada e vou embora sem nada, o que eu ganhei nesse meio não é meu. Foi Deus que me deu. E a gente aprende isso na mordomia cristã. Tudo que a gente tem não é nosso. A gente está trabalhando para Deus. Jó entende isso. Eu vim sem nada, eu vou embora sem nada. Então, o que eu ganhei nesse intervalo foi Deus que me deu. Deus me deu, Deus levou. Continua sendo bendito o nome do Senhor. Jó é incrível, né? Que chega uma hora que ele fala assim: ainda que ele me mate. Ainda que ele me mate, nele confiaria. E é um homem que tem a sua plena convicção em Deus. Ai, meu Deus. Plena convicção em Deus, de que Deus, ele está trabalhando. E ele, um dos versículos também que a gente mais conhece: eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim ele se levantará sobre a terra. Ou seja, eu estou passando isso hoje, mas chegar um momento que ele vai se levantar. Aleluia. Ele vai agir, vai fazer alguma coisa. Era Jó dizendo só, ele não perdeu o controle de nada. Todo esse processo está sendo difícil, está sendo dolorido, né? Tá ferindo, tá me machucando. Os resultados não são tão bons. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza que ele vai se levantar uma hora. Ele vai se levantar. E a vitória vem. A vitória do crente, ela é certa. Né? Paulo, ele vai falar sobre isso, né? Que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós não entramos numa guerra para perder, a gente entra na guerra sabendo que nós somos vencedores. O que a gente precisa aprender é ter paciência, ter a tranquilidade, a serenidade e aprender a aceitar os nãos de Deus. Aceitar que Deus vai ter muitos sims na nossa vida, muitos milagres. Eu creio em milagres, eu creio que Deus faz milagres. E creio que tem momentos que Deus não vai fazer milagres. Jesus não fez milagres para todos. Uns por falta de fé, outros porque ele não queria. Por quê? Eu não sei te explicar. Ninguém explica Deus, a vontade de Deus. Mas é certo que a nossa vitória, e tudo é uma questão de tempo, né? E eu estou falando aqui, voltando um pouquinho. A gente fala assim... Por que questão de tempo? Porque mesmo aqueles que perderam os seus entes queridos como eu, é só uma questão de tempo para nós nos vermos novamente. Porque eu creio num Deus que vai me levar para o céu. E lá eu verei o meu esposo, lá eu verei os meus irmãos queridos que já faleceram em Cristo Jesus. Lá verei Abraão, Isaac, Jacó. Eu verei toda essa turma. É só uma questão de tempo. E a Bíblia vai falar de um Deus que não é limitado pelo tempo. Eu assisti um episódio de vocês aqui falando sobre o tempo. Deus não é limitado. Deus não está limitado no tempo cronos. Porque um dia é como 1000 anos para o Senhor. E 1000 anos apenas como um dia. Ele vê o presente, o passado e o presente como se fosse o agora. Né? E Deus já está vendo o nosso futuro, Ele sabe como é o nosso futuro e Ele está sempre no controle de toda a história. Se nós formos analisar a Bíblia, a gente vai ver que é a história de Deus, é Deus trabalhando no tempo e cumprindo os seus propósitos na humanidade. Então, até aquilo que nós perdemos é só uma questão, aqueles a quem perdemos é só uma questão de tempo, até que nós nos veremos novamente. Então eu posso dizer com propriedade que as perdas de hoje não podem ser comparadas com as glórias que serão reveladas de jeito nenhum. De jeito nenhum. As perdas de hoje não se comparam com aquilo que o Senhor tem preparado para nós, né? E às vezes a nossa visão, olhando assim, é só, meu Deus, mas eu não vejo perspectiva, não vejo melhor. Você pode até não ver aqui nessa terra, porque Jesus está voltando, é fato, e a tendência é só piorar. Mas saiba que existe um céu preparado para todos nós. E aí tem aquele versículo lindo, maravilhoso. Lá não haverá mais choro. Lá não haverá mais morte. Glória a Deus. Lá não haverá mais dor. Lá não haverá mais tristeza. Lá não haverá mais nada disso. Lá será somente prazer, alegria. Não precisará nem de sol, porque o próprio Senhor Jesus vai iluminar toda a cidade. Lá quem vai limpar as lágrimas é o próprio Cristo. Ele limpará dos nossos olhos. E aí tem um versículo também que eu gosto muito que fala assim, né? Até foi usado, né? E é usado em muitos, infelizmente, funerais. Quando nós nos encontrarmos novamente, a nossa alegria será tamanha que ninguém pode tirar. Né? Nesse mundo, nós estamos sujeitos a padecer dificuldades, problemas,
enfermidades. Nós estamos neste mundo, estamos sujeitos às leis naturais deste mundo. Isso tudo faz parte. Que foram influenciadas pela entrada do pecado na humanidade. Mas nós não somos daqui. A nossa esperança é maior, porque nós estamos nos preparando para ir para o céu. Amém? Amém. E essa é a nossa esperança. A nossa esperança, glória a Deus. Eu acredito que esse seja o nosso maior ganho, né? Dos sofrimentos que a gente hoje sofre. Exatamente. O céu como recompensa. Passar uma eternidade. Eu brinco com a Beatriz, eu brinco com os amigos próximos. Falo que quando eu chegar na eternidade eu quero ficar pelo menos uns 2, 3 anos lá pescando lá. Porque tamanho sofrimento que a gente passa, quantas, né, as provações, quantas angústias, eu quero passar a eternidade pescando, sossegado, tranquilo. Exatamente. Né, nos braços de Jesus. E vai ser só glória, vai ser lindo demais. Então, que através desse podcast, né, eu tava pedindo muito a Deus o que falar. Eu nunca tire a humanidade das pessoas. As pessoas da Bíblia, principalmente, não eram supermans, supermulheres, eram gente como a gente. Sofria, chorava, tinha ansiedade, tinha medo, tinha dor, tinha preocupação. As mesmas coisas que nós temos eram apenas gente, humanas. E nós também. Hoje eu estava lendo a história um pouco de Elias e Tiago fala, né, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Então, você que sofre, você é humano, tudo bem estar sofrendo. Agora, procure socorro naquele que pode resolver os seus problemas. É Jesus. E não tem nenhum problema você falar para ele, e rasgue o seu coração. Fale a verdade, Jesus, estou sofrendo. Espírito Santo, o Senhor não agia, mas não tem gente aguento. que olha e fala assim, mas ele sabe de tudo, mas ele quer nos ouvir, né, Marissa? E quando você abre o seu coração, parece que há um alívio. Dá um alívio. O Espírito Santo, ele trabalha no nosso coração e ele vem com o bálsamo, ele vem com a cura, ele vem com a solução. Né? Todos esses homens também tiveram seus momentos e todos eles procuraram a pessoa certa. Moisés foi falar com Deus. Deus, e aí? Aí Deus respondeu para ele, mas respondeu. Elias estava lá na caverninha achando que era ele, a última bolachinha do pacote. Ele estava achando que ele era, né? Aí o que acontece? Deus falou para ele, tem ainda 7.000 que se não se dobraram diante de Baal. Mas ele estava ali porque ele estava o quê? Ele estava depressivo, ele estava num estado de ansiedade, ele estava mal. E ele foi falar com quem? Ele foi falar com Deus. E é interessante entender essas crises, né? Porque Elias ele mata 850 profetas, né? E depois foge de uma mulher. Exatamente. De uma ameaça. Então, são crises que a gente passa, né? Que a gente enfrenta. Moisés, ele enfrentou o faraó. Ele enfrentou o maior exército daquele período. E o que acontece com ele? Ele está no momento que ele está esgotado. Porque tem esse momento, nós somos humanos, então a gente não pode tirar a humanidade das pessoas, nós somos humanos. Né? Então, o problema vem, vai ter ansiedade, vai ter choro, vai ter dor, vai ter luta. Então, procure aquele que pode solucionar. E nós estamos aqui nesse podcast fazendo o quê? Mandando um salva-vida para quem talvez hoje esteja aí mergulhando, se afogando. E a gente está querendo dizer para você que está nos ouvindo. Então já deixa o conselho aí para quem nos ouve. Qual é o conselho? Para quem quer entrar nesse evangelho de cabeça, nos faça entender que as perdas são necessárias, Marissa. Nos deixa um conselho aí. As perdas são necessárias. É difícil falar sobre perdas são necessárias. Eu posso dizer que as perdas nos lapidam, que as perdas nos preparam, que as perdas nos tornam humildes. E principalmente as perdas nos tornam dependentes de Deus, porque a gente percebe literalmente que a nossa vida não nos pertence, ela pertence totalmente a Deus, o controle pertence totalmente a Deus. Agora isso também não nos tira a nossa humanidade, porque Deus permanece sendo Deus, Deus permanece no controle, eu permaneço sendo humano, e Deus olha para mim e fala assim, eu sei que você é humana, então eu vou cuidar de você, eu vou cuidar das suas ansiedades. O próprio Senhor Jesus disse isso, sim ou não? Ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está nos fazendo um convite. Vocês são humanos e eu entendo a humanidade de vocês, vocês são apenas pó. Mas eu estou trazendo alívio para vocês porque eu sou Deus. Deus permanece sendo Deus, eu permaneço sendo humana, mas Deus ainda continua sendo aquele que nos ampara, que nos dá alívio, que nos traz sossego e que ainda inunda a nossa alma, trazendo a esperança
de que um dia as nossas perdas terão um ganho sobrenatural, que é o quê? É o céu que nos espera. Oh, glória! Glória a Deus, Vamos essa é a minha pro céu. esperança. Interessante é que é para todos, hein? É para todos, o Vinde céu. todos. Todos. Não é específico, não é só para crente, hein? É para Não todos. é, para todos. Tá triste, tá preocupado? Vem até Jesus. Jesus tem... Eu não vou dizer para você que Jesus tem uma vida de mar de rosas. Jesus tem alívio para a alma. Jesus não prometeu vida boa para ninguém. Jesus não prometeu carro zero. Jesus não prometeu casa. Jesus não prometeu dinheiro. Jesus prometeu companhia. Ele nos disse: eu estarei convosco todos os dias. Quer nos dias bons, quer nos dias maus. Jesus sempre está presente. Glória a Deus. Maressa, que coisa boa. Que tempo bom. Deus Que te bom. abençoe. Amém. Glória que a Deus bom, por isso. Ser ministrado e ouvir tudo isso. Que coisa boa. Edificou Que bom. muito a minha fé e tenho certeza que aqueles que nos ouvem também. Amém. Fico feliz. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado de coração por ter aceitado esse Amém. convite. Que Deus abençoe. Não vai ficar só nesse, você vai voltar com Se outros Deus temas. quiser. Talvez um tema mais alegrinho, né, gente? Falar de perda. Fechou. Né? Fechou. Vamos sim. Eu falei que eu não ia chorar, eu não chorei, ó. Gente, é isso. É um tema que dá sede, dá vontade de a gente passar a noite inteira aqui conversando, mas por hoje é isso. A gente quer agradecer você que ficou até aqui. Deus abençoe. E é isso aí, vamos pro próximo. A gente quer agradecer também os patrocinadores. Deus abençoe e continue ajudando a gente esse projeto aí a avançar e a expandir, tá? Gente, é isso. Deus abençoe. Amém. Peraí, que ele esqueceu de dizer que se você gostou, você deixa um joinha, um like, um gostei. Siga a página. É isso aí. Tchau, gente. Tchau.